Bora lá para uma aula de sociologia, a gente vai falar sobre consumo, mídia, tecnologia e o que tudo isso tem a ver com a nossa sociedade. Para a gente começar esse assunto, a gente tem que abordar a sociedade de massa e de comunicação, né? O termo sociedade de massa, ele foi amplamente conhecido, ele já é amplamente utilizado. Não se tem, na verdade, um consenso sobre o termo massas, mas a gente vai conversando aqui. Ele tem aí essa questão desse uso excessivo de conteúdos informativos, dessa dinâmica social. E lembrando, gente, que dentro da comunicação, a gente tem o dado, a informação e o conhecimento. Então, aqui é muito mais, como se diz assim, foco da atenção deles a informação pela informação. Então a gente não está falando sobre uma crítica e tudo mais aquilo que a gente espera, né, que o conhecimento possa formar. Então vamos lá, vamos para consumo e identidade e essa comunicação. Os meios de comunicação frequentemente incentivam ao consumo, e o consumo está diretamente ligado a uma construção da identidade dos indivíduos. Aquilo que o indivíduo consome é aquilo que acaba dando as características básicas daquele indivíduo dentro do seu meio social. Através da Revolução Industrial, a gente tem um fortalecimento desse consumo, que vai impulsionando novas tecnologias, vai alterando as lógicas de produção dos bens e de informações e tudo mais. Então, essa cultura de massa, essas mudanças provocadas pela industrialização e pela comunicação, quando se encontraram, dá o termo cultura de massa. Ok? Então, o termo cultura de massa vem da fusão dessas duas coisas, do termo comunicação com o termo industrialização, provocando o consumo excessivo e assim gerando a ideia da cultura de massas. E a cultura de massas, ela conecta, então, é isso que eu falei para vocês, a comunicação, o consumo e uma identidade coletiva, porque as pessoas, elas se percebem, né, a partir desses produtos que elas consomem coletivamente. A cultura, então, ela passa a se tornar os símbolos e significados. A cultura, de uma maneira, como a gente já falou em outras aulas, a cultura, ela é espontânea, ela não é algo colocado, imposto, então ela surge espontaneamente das massas, dessas identificações. Então a cultura, ela é um símbolo de conjuntos e significados de comportamento que o ser humano cria para se comunicar com outro ser humano dentro de uma sociedade. A cultura, então, ela é transmitida e perpetuada, né, através do que ao longo da história, da oralidade, da escrita, mas agora ela vai ser transmitida através dos meios de comunicação e das ações dos seres humanos. Assim a gente tem que a comunicação e sociologia vai ter aí então uma interação, o que a gente vai chamar de interacionismo simbólico. Então vamos lá. O interacionismo simbólico, ele surge na Universidade de Chicago, ali entre a década de 1920 e 1940, e estudou a relação entre o quê, pessoal? Disso tudo que eu acabei de falar para vocês, entre a comunicação e a sociedade vigente pós-Revolução Industrial, pós ali, como se diz, Primeira Guerra Mundial. Então, quais são as propostas do interacionismo simbólico? Fazer uma crítica que abordam aí a estrutura da sociedade como a única determinante das ações humanas. Então eles vão dizer, não é simplesmente só essas estruturas que vão ali ditar as ações humanas, como diria lá na sociologia clássica, entre eles Max Weber, né? Eles vão criticar eles vão criticar as explicações psicológicas baseadas em estímulos externos, tá? Então eles também estão criticando tudo isso. O que quer dizer relações psicológicas apenas de estímulos externos? Porque não estava levando-se em consideração a psicologia social as interações do indivíduo, ou o indivíduo por dentro mesmo, como uma análise da psicologia mais profunda. E enfatizam a reciprocidade entre o indivíduo e a sociedade. Então sempre houve, gente, a dicotomia entre o indivíduo e a sociedade. Isso é algo muito marcante que o próprio Norbert Elias, ainda lá nos seus estudos, vai dizer que não existe um sem o outro. Essas duas relações andam juntas. Então o indivíduo, ele é sim influenciado pela sociedade, mas também é o indivíduo que interpreta, que transforma, que recria essa mesma sociedade por meio das suas interações sociais.
A gente vai ter alguns autores de destaque do interacionismo simbólico, são eles John Dewey, que virou um grande cara aí da educação, principalmente falando sobre uma educação das interações, como a questão de você aprender fazendo, né? Charles Houghton Corley, você vai ter o George Herbert Mead, Herbert Blumer, Evelyn Goffman, todos esses muito importantes. Precisa decorar o nome dessa galera toda? Decorar não, mas você precisa saber que esses caras existem e que eles foram muito importantes. Entre todos aqui, esses são os que mais se destacam, tá? E o Herbert Blumer, ele coloca 3 premissas do interacionismo simbólico, tá? Quais seriam as premissas para o interacionismo simbólico, segundo ele? Seria, os seres humanos agem com base no significado que o mundo tem para eles, então a gente vai agindo conforme o que a gente vai significando. A segunda premissa seria o quê? Surge uma interação social. Então, primeiro eu dou um significado. Na minha interação social com as pessoas, me leva à terceira premissa, tá? Que seria o quê? As interpretações e as modificações por meio do quê? De um processo de interação. Então, eu tenho ali aquilo que eu tenho internamente em mim, né? Daquilo que eu já criei para mim como significado. Na minha interação social, essas duas coisas se encontram, gerando a terceira premissa, que é o quê? Eu revisitar ou ressignificar aquilo que eu já tinha colocado como algum significado. Então, a gente tem as implicações dessas premissas. O que essas premissas vão ali, então, gerar, né? Vão ter como uma consequência. Que o significado não está nas coisas em si e nem apenas na mente das pessoas, como vinha durante muito tempo a questão da consciência, muito pesado, dizendo sobre isso. O significado, então, ele é construído na relação entre indivíduos e é fruto da interação. E a linguagem e a comunicação ocupam, lógico, né, gente, o papel central. Ou seja, quando eu estou em sociedade, o símbolo ele só vai ter valor se o grupo tiver uma identificação com ele. Se não houver uma identificação do símbolo com o grupo, ele não tem ali, como se diz, esse peso simbólico sobre ele. Então, se você vê o símbolo da Nike e você vive num grupo que não entende ou não concorda que aquele símbolo simboliza um patamar de consumo mais elevado, não vai servir para nada. Então, você acaba a sua percepção ao encontro do símbolo, formando, então, essa interação social de acordo com eles, né? Memes, né, são muito utilizados na comunicação digital, para tentar passar esse tom. Então eles só fazem sentido, né, o meme, dentro de um contexto cultural, socialmente compartilhado. Então, se você mostra um meme para uma pessoa que ela não teve acesso ao mínimo do entendimento simbólico, ela não vai entender e aquilo não vai fazer sentido nenhum, né? Não vai ser engraçado ou não vai passar a comunicação que deveria passar. Então, a interpretação, ela depende inteiramente da interação do indivíduo dentro daquele contexto, tá? Então, ele não é fixo o significado, por exemplo, do que eu tô dando aqui para vocês do meme, mas ele pode mudar de acordo com o grupo e com a comunicação que quer ser passada. E esse uso de memes evidencia um atributo de sentido à mensagem com base no quê? Nas experiências. E são aí referências e por isso elas são compartilhadas. E aí eu gostaria de saber qual o seu meme favorito aí e qual é a interação que você tem com ele. Agora, nesse segundo ponto, a gente vai falar sobre a relação com o sistema capitalista, né? Então, assim, o capitalismo é notório, todo mundo sabe que o objetivo do capitalismo é ter lucro, né? Então, nós estamos falando de a superação da acumulação e agora o lucro. E para o capitalismo girar, para a sua grande roda girar, uma das questões muito interessantes e importantes nele é a comunicação e o consumo. Então, não tem como eu falar da cultura de massas, dessa indústria inteira, sem eu ter que falar sobre o capitalismo, porque é ele uma das bases aí, então, da criação disso tudo. Então, a gente tem a evolução desses meios de comunicação está diretamente ligadas ao desenvolvimento do capitalismo. Por quê? Quando eu falo de capitalismo, eu falo de globalização.
E o que é globalização? É a mundialização do comércio, é eu encurtar essas fronteiras para melhorar os meus mercados, né? E nisso, galera, a gente acaba dentro desse fluxo passando não só mercadorias, como pessoas, trocas de interações, né? As interações entre as experiências humanas, ressignificando aquilo que elas já conheciam antes, dando novos sentidos, novos valores. Então a gente tem que o progresso da técnica e da ciência possibilitou a criação de meios de comunicação de longo alcance, que vão encurtando essas barreiras. Então, hoje você está aqui no Brasil e conversar com alguém lá na China, você nem precisa estar falando no mesmo idioma, né? Isso tudo é feito através desses meios de comunicação, dessas tecnologias que estão altamente avançadas para o mundo que nós estamos vivendo, em comparação ao mundo que foi estudado por essa galera aqui da indústria cultural, tá? Então, a produção industrial em larga escala acabou aí demandando o quê? Novos métodos de consumo, as estratégias para divulgar esses produtos, para alcançar cada vez mais pessoas em um curto espaço de tempo. E aí a gente, então, vai entrar no que seria, então, esse público, né, dessa indústria cultural. Quem é esse público? Esse público é considerado como o conceito de massas, a sociedade de massas. Como eu falei lá no início para vocês, o conceito massa, ele não tem um significado, como eu posso dizer para vocês, um significado que seja unanimidade entre todos os sociólogos ou historiadores ou aqueles que vão ser aí, né, atentos do estudo dessa relação dessa sociedade. Então, não tem uma definição consensual. Isso é importante que se diga. Porém, ele surge de uma maneira pejorativa, essa ideia de massa, lá na Revolução Francesa, sugerindo aquela aglomeração de pessoas, né? Então, assim, pessoas sem nome, pessoas sem identidades, pessoas sem uma características específicas, mas sim uma multidão ali, como se diz, agindo e se movimentando da mesma maneira, tá? Segundo o Gabriel Cohen, que é um dos estudiosos aqui no Brasil sobre isso, lá em 73, ele disse que essa noção foi usada para designar, então, de forma negativa, o agrupamento populacional surgido historicamente naquele período da Revolução Francesa. E essas transformações do século XIX criaram, então, a sociedade de massa, né? É uma sociedade que busca o quê? Comunicação, interação, consumo e busca identitária coletiva, ou seja, não é a autenticidade do indivíduo que vai estar. O que vale é o que o outro diz sobre você, o que o grupo diz sobre vocês, tá? Então, a partir desse século XIX, essa mudança advinda aí dessa industrialização, deram então origem a essa sociedade de massa. Esse processo pode ser compreendido, gente, em 3 grandes eixos, tá? Para a gente entender melhor. Um desses eixos que a gente pode ter, o que acaba aí gerando, é a urbanização e declínio das comunidades tradicionais. Então, a gente tem a migração campo-cidade, então o êxodo rural aumentando em busca de quê, gente? De emprego nas fábricas. A gente tem o crescimento vertiginoso dessas cidades sem um planejamento urbano, sem uma estrutura. Essas interações entre essas populações se dando de que maneira? De releitura de culturas, de ressignificações, até mesmo de formas preconceituosas e tudo aquilo que vocês já conhecem quando uma sociedade se encontra com outras, né? A gente tem a perda do vínculo local, então essas comunidades baseadas nas relações de família, de vizinhança, né? Aquela ideia de uma aldeia pequena, um grupo que se conhece, eles vão se desfazendo em meio a esse ambiente anônimo, que muitas vezes a gente vive ali 20, 30 anos e a gente não sabe quem são os vizinhos da gente, né? Então, essa sociedade que cultuava, que tinha essa identidade de permanência de grupos, ela vai se perdendo nessa nova configuração urbana que nós temos tendo. Então, a divisão do trabalho e a questão da mobilidade social também vão influenciar demais essa sociedade aí surgida. Então, a gente tem as especializações das tarefas,
na indústria, e aí a gente tem aquela questão das execuções muito específicas, reduzindo a visão global daquele indivíduo sobre o que ele está produzindo, aumentando a dependência das hierarquias, então uma estrutura extremamente hierarquizada para fazer um produto. Então, entre o trabalhador aqui da ponta até o da outra ponta, você tem uma série de estrutura, o que acaba tendo, até de certa maneira, um apagamento do indivíduo, tá? Então, assim, as vontades, os quereres do indivíduo, tudo subordinado à autoridade, à legalidade e a essa hierarquia. Então, a gente também tem altos níveis de mobilidade social e geográfica. Então, com a melhoria dos meios de transportes, a gente tem que emprego, moradia, lazer vão se tornando mais voláteis. Então, não era uma coisa mais assim, como se diz, fixa, tão complicada de se fazer. Então, essas questões, esses movimentos, eles vão aumentando, que vai aí, né, te possibilitar mudar de país, mudar de profissão com mais frequência, você ter uma acentuada questão aí de busca de novos interesses, o que aumenta, gente, a sensação de uma sociedade fragmentada. Então, é o estrangeiro que chega, é o local que vai embora, perdendo esses laços de identidade, provocando mais ainda essa acentuação dessa perda dessa identidade, dessa autenticidade do indivíduo. O que seria, então, para a gente entender melhor, o conceito de mais mídia e consumo em larga escala? Isso é importante a gente saber. Esse conceito de mass mídia, M-A-S-S, tá? Vai falar sobre o quê? Avanços tecnológicos, como o jornal, a imprensa, o telégrafo, o telefone. Já no final do século XIX, ainda tem o cinema, que eram meio capazes de quê, pessoal? De atingir de uma única forma, de forma simultânea, milhões de pessoas, lendo exatamente a mesma informação e tendo o mesmo significado. Então, o que você tem? O indivíduo, a interação, o consumo, né? Tudo aquilo que a gente está falando de relações ao contexto aí de sociedade de massa. A produção e a difusão dos bens de informação. Então, essa mesma lógica da fábrica, de muita hierarquia, né, do indivíduo se perdendo dentro desse processo sem ver de uma maneira geral, globalizada, acaba sendo aplicada para a publicidade, né? Então, a ideia é que a publicidade consiga atingir o máximo de pessoas, para que essas pessoas em coletividade ressignifiquem o significado de alguma coisa e passe a se sentir pertencente àquilo dali, formando essa identidade coletiva. Nós não estamos falando de autenticidade do indivíduo, que é essa questão internas aí, contribuindo somente para o quê, pessoal? Para a homogeneização dos conceitos de valores, de comportamentos, né, em uma dada parcela da população que acaba se tornando acrítica, ou seja, ela não vai criticar, ela não vai buscar essa autenticidade. E aí a gente vai falar, então, das consequências. Portanto, quais são, então, as consequências dessa sociedade de massa, né? A gente tem amorfismo e passividade. O que é uma coisa amorfa? Sem forma. Uma coisa que ela tenta se moldar conforme as situações. Ela não tem uma forma definida. E a passividade é aquele que está sempre esperando receber, sempre ali na situação de que alguém vai resolver esse problema por mim, né? A indústria sempre vai ter uma causa, desde que eu tenha dinheiro eu consigo participar. Então, o indivíduo, diante dessa complexidade social, do fluxo constante de estímulos, tende a adotar uma postura o quê? Mais reativa e conformista. Por que o reativo? Você fala assim, Ingrid, mas como é que ele é passivo e ele é reativo? Ele é passivo em resolver o problema e ele é reativo caso você não resolva o problema, entende? Então, ele vai agir nessa reação dele em busca de delegar a essa sociedade a resolução do seu problema. Então, essa também é uma questão que, assim, já que é uma sociedade que pensa de forma coletiva, então aquilo que eu faço não é da minha questão indivíduo, é da minha questão social. Outra coisa que a gente tem é uma facilidade da manipulação, tanto do governo, de empresas, vão descobrir na propaganda e também na censura, instrumentos poderosos para o quê, pessoal? Para direcionar a opinião,
para mobilizar as pessoas, para vender produtos, para tentar encontrar ali um ponto de apoio sobre uma postura que estão tomando. Gente, se é uma massa amorfa, acrítica, passiva, o que você espera que venha desse tipo de público, né? Então, com certeza, eles vão aderindo conforme a manipulação da propaganda. Ou seja, quem vender melhor, o produto é quem? Uma informação. Então, quem vender melhor esse produto vai ter, então, aí, como se diz assim, a questão da maioria apoiando. E esse discurso recai na democracia, que é apoiada na maioria. Só que uma maioria democrática era para ser pensante e não amorfa, e não a crítica. Então, o que a gente tem agora? Um discurso validado de que a maioria está aqui com o consumo, com a informação, com a questão de revisitar conceitos contra a democracia. Então, acaba que democracia e a sociedade de massa começam a se fundir, tá? E isso é uma questão, assim, muito complicada, tá, pessoal? Então, a gente tem o potencial de mobilização, que ao mesmo tempo, essa massa revelou-se como, né, um ator social capaz de fazer protestos, de fazer reivindicações, greves e movimentos populares, guiados por emoções compartilhadas em larga escala, pela manipulação ou de um governo, ou de uma mídia, ou de um influencer, para que a opinião pública esteja a seu favor. Então, já que a gente vive numa democracia, se a maioria está dizendo isso, é porque aquela pessoa, aquele estado, aquele governo deve estar com a verdade, deve estar reproduzindo o que seria verdadeiro. Esquecendo-se que... O que, pessoal? Esquecendo-se que é uma massa amorfa, passiva, sem identidade, sem pertencimentos regionalizados. Então, tudo isso você não pode esquecer enquanto você estuda o conteúdo da sociedade do consumo de massa. E aí a gente tem que... esse encontro dessa urbanização intensa, essa divisão do trabalho, essa facilidade de mobilidade dentro dos territórios, dentro de classes econômicas, dentro de trabalhos, postos de trabalho, né, e meios de comunicação de massa, cria um novo tipo de coletividade, composta por indivíduos que são isolados, porém, eles são expostos aos estímulos, em uma realidade que é manipulada, e que acaba potencializando, né, como se diz, a manipulação do discurso e da informação. E é por isso que vocês vão ver a escola de Frankfurt tão preocupada com esse assunto, né? E a imprensa e os meios de comunicação, eles agem e impactam diretamente na sociedade e na política, como eu estava falando para vocês. Então, desde quando Gutenberg inventou a imprensa lá no século XV, que é o marco do surgimento aí desses meios de comunicação distribuído em massa, ou seja, eu vou alcançar um grande público em um curto espaço de tempo, e a partir daquilo dali, a gente tem que a informação passa a ser disseminada em larga escala, rompendo territórios, barreiras, língua e o principal, o monopólio do conhecimento. Né? Porque antes o conhecimento, ele era restrito às elites religiosas e nobres. E agora as pessoas vão ter acesso à informação, que para virar conhecimento é outro passo. Então eu tenho que ter uma informação com uma outra informação, você checa as duas através, seja do método compreensivo, né? Você acaba fazendo ali uma interação entre elas, formando um conhecimento. Então, quem tem acesso à informação não necessariamente consegue produzir ou fazer o conhecimento, né? Já que essa tecnologia, ela virou palavra-chave para a modernização e a formação da sociedade que nós conhecemos. Então, a imprensa acabou tornando-se a base dessa sociedade de massa, tá? Por quê? Ela fez a popularização junto com dois grandes movimentos, que é o quê? Aquele movimento que eu te falei, das cidades que estão crescendo, que estão se modernizando, e o desenvolvimento do capitalismo. Então, a imprensa, ela está ligada diretamente a esses dois fatores, né? Tanto ao fator do crescimento urbano, quanto ao favor do mercado editorial, que transforma-se em uma indústria. E é uma indústria ligada à produção do consumo em massa para gerar
lucro, é isso. Então, a comunicação, ela tem como se diz assim, esse nascimento, né, dentro dessa imprensa e esse papel. Alguns autores chegam a chamar a imprensa de quarto poder. Então, assim, o legislativo, executivo, judiciário e a imprensa, tá? Geralmente eles colocam o povo, mas é o povo com essa informação. E aí a gente tem a comunicação de massa e essa relação democrática de novo em debate, como eu falei para vocês, né? Segundo um teórico chamado Dennis McQuay, o que ele diz aí sobre os meios de comunicação de massa? Ele diz que são instituições sociais. Olha só o que ele está dizendo. Com regras próprias. Antes, as instituições sociais criadas lá pelo Durkheim era quem? 5. Era a escola, a família, o exército, a igreja, né? A escola, a família, o exército, a igreja e o Estado. E agora ele diz que uma dessas instituições sociais é a imprensa, tá? Por que a imprensa? Porque ela tem regra própria. Ela influencia a sociedade em que esse indivíduo está inserido. Eles não apenas transmitem ideias e valores, mas também ajudam a moldar o que são as ideias, o que são os valores e o que são o comportamento. Por isso, ele considera também como uma instituição social. Então, no campo político, o McQuay, ele ainda vai dizer que o mass media, que é aquilo que a gente falou antes, são fundamentais para a democracia, pois torna possível que milhões de pessoas conheçam candidatos, suas propostas, assistam aos debates, possam emitir opiniões. Então, assim, por esse lado, isso é incrível. A mídia, ela vai atuando, então, ela deveria atuar como uma mediadora entre quem, gente? O governo e os seus governados. Promovendo o quê? Circulação de discursos políticos, para divulgar denúncias, para fomentar debates, que é a grande base da democracia, se vocês não estão lembrados, e principalmente informação básica. Então, vamos lembrar da base da democracia: a isegoria, a isocracia e a isonomia. Então, a igualdade entre todos, a isegoria sobre o direito de todos poderem falar na ágora, participar do debate, e também a questão de ter esse único poder escolhido. Então, ela seria importante para tudo isso, né? Ela potenciaria a democracia. Apesar da importância dos meios de comunicação, os sujeitos também vivem, a gente tem que lembrar que os sujeitos também vivem pressões econômicas, né? E também pressões políticas, o que acaba podendo favorecer determinados grupos em detrimento de outros, principalmente aonde há uma concentração da propriedade dos interesses, ou seja, a quem interessa esta informação, a quem interessa este comportamento. Se você vê no processo eleitoral recente das eleições presidenciais, ou seja, municipais, a televisão, a internet, as redes sociais, elas foram os principais canais de divulgação das ideias desses candidatos para os seus eleitores, né? Então, assim, muitas lives, entrevistas, podcasts, memes, debates televisionados, são as formas que a sociedade contemporânea tem para utilizar os meios de comunicação de massa cada vez mais, assim, de forma potencial, usando persuasão, engajamento e até mesmo a manipulação, né? Então, o que a gente pode concluir disso tudo, né? Que é uma sociedade que não apenas segue interesses próprios, a maioria das vezes não é mais, mas elas detêm ali uma informação que a partir do momento que elas recebem aquela informação, elas são estimuladas a participar da sua opinião para que aquilo dali vire um comportamento em uma grande escala, né? Então, assim, gente, hoje, o próprio dado, que é a menor parte da informação,
ele está sendo vendido como moeda no mercado. Então, eles saberem seus gostos pessoais, seu endereço, onde você mora, seus hábitos de consumo, isso está sendo trocado nos mercados como moeda, né? Então, assim, é muito importante. A câmera do seu aparelho celular frontal, ela não foi feita para te filmar de frente. Ela foi feita para rastrear aonde seus olhos param mais tempo, né? Então, assim, a gente não tem como provar, as indústrias negam que existam microfones que gravem o que você fala durante o dia para te oferecer aquilo de forma massiva, excessiva, repetitiva, até que você compre. Porque, assim, ela tira a sua característica de achar que foi você que escolheu, sabe? Repetiu tanto, passou tanto na sua For You, que você acaba comprando. E aí você acha, fica naquela, fui eu que quis ou foi a coisa que me quis? E aí, o McQueen, ele ainda leva mais essa questão de, tipo assim, o acesso à desigualdade à mídia, né? Porque os grandes detentores do poder político e econômico têm acesso privilegiados a tudo isso. Por exemplo, se você for pesquisar no site do governo, o governo declara que somente 22% dos brasileiros têm acesso a uma internet de qualidade, tá? Essa é uma pesquisa feita em 2024, a partir da pesquisa TIC de domicílios, e esse é um dos dados que a gente tem. Agora, se a gente for colocar acesso à internet de qualquer qualidade, de qualquer forma, esse número chega até a casa dos 92%. Então, se você tem, né, dentro dessa mass mídia, o acesso privilegiado a controlar essa informação, por exemplo, sua família já é dona de um jornal há muito tempo, aquele jornal tem um viés ideológico, é lógico que isso vai permitir controlar a narrativa, a pauta, a formação da opinião pública. E a gente tem, então, ainda, de acordo com o McQueen, a formação de uma agenda pública, que seria o quê, gente? O mass media atua no processo de selecionar quais temas vão ganhar visibilidade, influenciando a sociedade ou a discutir ou a ignorar. Vocês veem isso a todo tempo. Então, assim, você acaba tendo páginas de fofoca com 30 mil seguidores, 25 mil seguidores. Mil não, né? Milhões de seguidores. Deixa eu me consertar aqui. Tendo páginas com 30 milhões de seguidores, 25 milhões de seguidores. E eles são ali pagos por agências, então eles são colocados em um grande conglomerado de agência para movimentar um assunto. Então, é lógico, gente, que assunto de política, assunto de fraudes, de roubos de governo, nunca vão sair para esse mais mídia, poder divulgar e propagar o debate. Não, vai sair o quê? Vai sair a separação da Virgínia, vai sair alguma coisa nesse sentido de manipulação da informação. Então, assim, quanto mais alienado o povo estiver sobre a totalidade do global, melhor, né? Porque você não quer seres críticos e aquela coisa toda, você não quer que a sociedade discuta assuntos e pautas sérias, você joga lá no mais mídia, então, essas cortinas de fumaça. A importância para as eleições, né, já que a gente está falando desses processos, a apresentação de candidatos e das suas ideias, elas são importantes, elas são feitas, sim. Então, assim, nesse momento, o mass media usa isso, mas é sempre assim, quem é essa massa amorfa, passiva, que está recebendo aquilo, né? E aí a gente entra no debate também da cultura e da identidade novamente. Onde a gente tem o quê? Que é a criação de uma identidade coletiva, que a comunicação de massa ajuda a criar, né? A forjar valores, a forjar costumes, o gosto de comportamentos, criando uma verdadeira espécie de cultura compartilhada em escala nacional ou global. Quem não quer aquela garrafinha da Stanley com um canudinho? Por quê? Porque eu quero a identificação social. Quem não quer a tal da pulseirinha cheia de beloquezinho? Porque você quer a identificação social. Você não quer só contar a sua história. Você quer mostrar que você faz parte do grupo, que você consome junto com aquele grupo, né? Quem não é dos meninos que quer o último tênis da Adidas, da Nike, sendo que já tem um monte em casa? Na verdade, querem as identificações. Tanto o lazer quanto o entretenimento, a mídia também é fonte cotidiana de lazer, né? Muita gente se abastece disso no dia a dia. Em destaque como música, filmes, séries, redes sociais, jogos, que vão ser influenciados diretamente na relação das pessoas. Por exemplo,
a gente tem aí um abandono do Facebook para o Instagram e do Instagram agora para o TikTok. Por que as pessoas vão migrando? Porque, assim, aquela coletividade não tá mais ali para dar like, aquela comunidade não tá mais ali para validar aquela foto, para validar o discurso. Então, você vai migrando aonde a grande massa vai. Então, hoje é o TikTok, amanhã pode ser outra mídia, e assim, elas vão se alimentando dessas identidades coletivas. E o modelo publicitário, ele é todo moldado, lógico, né, gente? Seria até hipocrisia falar que ele não é feito para dar lucro, para estimular o capitalismo. Mas eles foram muito inteligentes em fazer o quê? Utilizar o meio de comunicação para estimular o consumo, criando desejos, necessidades através de propagandas. Então a gente tem aquela questão que a gente fala assim, e não tinha necessidade dessa necessidade, sabe? Você vê, eu sempre falo para os meninos, eu vou colocar aqui alguns minutos, alguns segundos, a propaganda da Polishop, que eu tava louca atrás dessa coisa aqui, ó. Que consomem leite depois de adultos. Mas será que os leites e bebidas industrializados são realmente saudáveis? Chegou. Quero que vocês prestem atenção a toda a estética, né? Usou lúdico para poder captar sua atenção. E aí, olha, ela vai mostrando imagens lindas e mostrando a possibilidade. No Vegan Milk Machine se transformam em leites vegetais altamente nutritivos, zero lactose, zero conservantes e com até 8 vezes mais cálcio que o leite de vaca. E que tal preparar bolos, tortas, doces, queijos, iogurte e shakes? Você pode fazer tudo isso com leite vegetal. Quem não quer se sentir útil fazendo alguma coisa? Faça seu próprio leite, já que você não faz mais nada da sua vida. Faça seu leite. E aí eu me peguei nessa propaganda, eu falei, gente, mas nem de leite vegetal eu gosto. Eu não gosto de leite vegetal. Eu quase nem tomo leite, pra que eu quero o negócio? Então, assim, não tinha necessidade dessa necessidade e a indústria, ela sabe muito bem te manipular. Então, a gente tem que estar esperto, porque senão numa dessa a gente compra cada bugiganga. Então, assim, o visual que chama atenção, eles fazem o apelo emocional, você pode ver. Uma propaganda que começa bem lúdica, aí te dá informação para você achar que você tá mais inteligente, né? Então eles estão muito mais preocupados em trazer a cartaz, a trazer de dentro para fora do que com o produto em si, ou com a qualidade em si, essas coisas. Então, na sociedade de massa, ser conhecido é mais importante que o conteúdo do que se diz ou do que se faz. Olha, Virgínia, o que aquela mulher produz? Me digam, tá? Eu posso estar aqui. Ai, mas é que ela tem 1 milhão de seguidores. Você tá com inveja dela. Isso é o que a gente mais escuta. Porque nessa sociedade, eu vou repetir, ser conhecido é mais importante do que o conteúdo, do que se diz ou do que se faz, né? O que pode ser visto como um fenômeno midiático entre esses influenciadores. E aqui, então, a gente retoma a sociedade de consumo, que desde lá da Belle Époque, né, daí do século XIX, antes da Primeira Guerra Mundial, principalmente Paris, ela passa a ser o centro de transformações marcantes, com crescimento econômico, desenvolvimento tecnológico, melhoria das condições urbanas, aumento da produção industrial. Então, assim, mais gente está se alfabetizando, vai ampliar esses meios de comunicação, porque eu preciso, né, me comunicar, as pessoas precisam ler. Então, assim, a França vai passar por uma grande revolução educacional, e essa nova configuração dessa nova sociedade de consumo, ela está padronizando e produzindo aí comportamento. Isso tudo criou um ambiente propício para o indivíduo consumir continuamente, né? Produtos padronizados, produto em larga escala. Então, a cultura deixa de ser aquela briga entre a cultura popular e a cultura erudita, né? Para se tornar a cultura de massa, que é feita para ser vendida e não apreciada. É isso, ela é feita para sair da prateleira. E aí a gente tem que o Walter Benjamin, se você ainda não assistiu ao vídeo A Escola de Frankfurt, tá lá no canal aqui do YouTube, vai lá, dá uma assistida e aí depois você volta. Não é um vídeo longo e ele é importantíssimo para você entender a Escola de Frankfurt. Então eu vou partir do princípio que tu já assistiu aquele vídeo lá, tá? O Walter Benjamin, ele é um dos primeiros aí a tentar entender essas relações
sobre essa sociedade, sobre essa cultura. Ele é um alemão, então ele observou que esse novo comportamento social das ruas da Galeria de Paris e das galerias de Paris tinha algo de diferente ali antes não observado socialmente. Então o consumo deixa de ser uma simples necessidade e torna-se um espetáculo. Olha, eu vou comprar uma bolsa porque eu preciso carregar meus itens pessoais. Mimimei. Mimimei, aquela bolsa carérrima, pra o quê? Pra virar show, pra dar like, pra dar view, pra dar engajamento. É um espetáculo. Nunca mais a abertura de uma bolsa é a mesma, sabe? Os espaços comerciais, ele percebeu que lá em Paris, que eram locais só para você passar e comprar, virou exibição, virou exibicionismo. Então, eu vi fulano comendo ou tomando um café, não sei aonde, que tem um nome popular e que o preço para estar ali é alto. Então, pronto, socialmente, coletivamente, foi acordado isso. Então ele começa a ver isso, que eu não tô indo na padaria mais para comprar o pão para ir para minha casa. Eu tô indo pra padaria, é um espetáculo, todos têm que me ver, eu tenho que comprar o meu produto, vou fazer todo um review inbox daquilo dali, e não é só mais simplesmente consumir, sabe? É espetacularizar a coisa. E aí ele tem que o ato de passear, de ser visto, passou a fazer parte então da cultura urbana, né? Muito semelhante ao que, né, você vê no seu dia a dia na sua cidade. Ai, que fulano tava não sei aonde. As pessoas postam no Instagram que tava, sei lá, Porto de Galinhas, que estava na Maldivas, que estava na Disney, não para compartilhar com o seu semelhante, porque senão ia ser ocultado. A pessoa coloca lá só para aquele público específico ver. Não, ela deixa tudo arreganhado, que é para as pessoas verem, validarem, falar, nossa, fulano foi, eu não fui, e eu tenho esse desejo de ir, toda aquela loucura, tá, gente? E embaixo sempre tem um cupomzinho de desconto para vocês. Então, acaba que a publicidade, ela é essa ferramenta de indução e de controle. Esse excesso de produtos surge uma necessidade de diferenciá-los entre si no mercado, que é através dessa propaganda. Então, a gente tem o quê? Tem um cientista político chamado Terence Hall Quater, tá? Que ele fala sobre a propaganda. E ele fala o que da propaganda? Que ela é intencional e estratégica. Lógico, a gente não precisa ser nenhum gênio para saber isso. Feita para atingir um objetivo muito específico, ela é focada no comportamento do público, tá? E não apenas em suas ideias. Então você tem que entender como é que essa galera se comporta, tá? É um símbolo de significados para estabelecer conexões emocionais com a audiência. Gente, qual que é a ideia da Virgínia? Atingir um público de uma massa amorfa que não pensa, com baixa instrução educacional ou com baixa crítica, sabe? Que não conseguem emitir uma crítica profunda sobre um dado assunto, porque é mais fácil vender para eles. É mais fácil, porque essas pessoas elas não identificam facilmente as suas questões de manipulação das suas necessidades. Então, é muito mais fácil, né? Então, se você quiser ser um grande comerciante, vendendo na internet, aprenda o comportamento do seu público. Saiba quem eles são, sabe? Tem um caráter elitista, pois valoriza o modo de vida das elites. Então, eles sempre estão querendo vender a propaganda daqueles que estão num patamar socioeconômico e social melhor do que o do grande público, e ao mesmo tempo ele desvaloriza os estilos de vida das classes populares. Então, não é bonito ter uma parede atrás de tijolos à vista do tijolo cru, né, sem o reboco, porque aquilo dali, não, você tem que ter um porcelanato polido, aquelas coisas aí que vocês sabem, né, melhor do que eu, que são esses acessos como se diz, da ostentação. A chamada, então, indústria cultural é um conceito que está profundamente ligado à escola de Frankfurt, porque se refere à transformação da cultura em quê, galera? Mera mercadoria, né? Mera mercadoria. E seus principais efeitos, né? Foi o quê? A homogeneização do gosto e do comportamento. Será mesmo que você gosta? É o que você gosta ou porque você foi adestrado a gostar? Né? A criação de necessidades artificiais e momentâneas. Influência profunda sobre crianças e adolescentes,
Como mostra o documentário Criança, a Alma do Negócio de 2008. Se tu não viu esse documentário, cara, tá perdendo, porque assim, vocês, jovens e adolescentes, são o público de amanhã. Se eu te fidelizo hoje, você vai estar fidelizado para sempre, tá? Isso gera danos ambientais causados com esse modelo de consumo excessivo, aonde você pode ver a história das coisas, é um documentário curto que tá aqui no YouTube, também você pode assistir. Então a gente tem que, cara, cadê a crítica social? É isso, a Escola de Frankfurt quer que as pessoas façam críticas a essa sociedade, tá? Ninguém tá te impedindo de consumir, ninguém tá te impedindo de comprar, de ter seu lucro. A grande questão é, pense. Não seja mais um manipulado dentro desse sistema. Não faça parte da cadeia de produção. É isso. Então, ela surge no século XX, a escola, com pensadores do Instituto de Pesquisa Social lá de Frankfurt, na Alemanha. Entre eles, a gente tem o Theodor Adorno, o Max Horkheim, Herbert Marcuse, Walter Benjamin. Tudo isso influenciado, como eu te falei lá, tu vai assistir aquela aula de Frankfurt, beleza? Que era baseado nas ideias de Karl Marx. Além de Karl Marx, da psicologia, da economia. E aí essa teoria crítica, ela vai nascendo do esforço de criticar a sociedade capitalista, porque assim, gente, por que faz isso tudo? Para alimentar o capitalismo, foi essa conclusão que eles chegaram. E eles vão dizer que isso foca especialmente na cultura e nos meios de comunicação e nas suas interrelações, né? Ou seja, prejudicando profundamente culturas espontâneas, a autenticidade, em troca de um valor socialmente comprado. É isso. Tem um dos livros famosos do Walter Benjamin, que é a obra de arte na era da sua reprodutividade técnica. Ele analisa como a fotografia e o cinema e tantas outras tecnologias vão transformando a arte, profundamente a arte. Antes, a arte era o quê, pessoal? Única. Carregava em si a áurea, né, daquilo que o inspira, que é associado à originalidade do texto. Aquilo que é tirado de dentro é a própria e verdadeira cartaz aristotélica, né? Uma forma de você querer se comunicar, seja para chocar ou seja para admirar. É a arte. A técnica, essa áurea, ela vai se perdendo, pois a obra de arte passa a ser reproduzida em massa e consumida por milhares de pessoas. Olha o futebol do passado, futebol show, que era falado, né? Feito aí por Romário, Zico, Garrincha. E olha o futebol de hoje. É um futebol altamente tecnológico, é um futebol cheio de técnica e, de uma certa maneira, sabe, aquele brilho, aquela cereja do bolo, ela vai se perdendo. E essa democratização do acesso à arte é um lado positivo, é uma ampliação do público, mais gente tendo acesso e conhecendo, mas também reduz a experiência estética autêntica. Então, cara, como é que a pessoa vai, como se diz, olhar para um quadro e sentir o que o autor sentiu, a profundeza? Então, por exemplo, obras de arte que causam medo, que causam assusto, que te levam a um outro patamar magnífico. Isso não se tem mais, porque, de uma certa maneira, a gente precisa dessa conexão. E o olhar do espectador vai se tornando cada vez mais automatizado, mais distraído e também superficial. O que vai relacionando a cultura ao registro de simplesmente fotografar, registrar e compartilhar, mas raramente mesmo para contemplar. Contemplar no sentido aristotélico, que é o que, pessoal? É o você parar para fazer a reflexão interna, sabe? Então, a pessoa postou aquele pôr do sol, mas ela postou o pôr do sol porque realmente ela estava contemplando o pôr do sol ou porque era um pôr do sol no lugar que ela queria mostrar para os outros que ela estava naquele lugar. Entende? E aí a gente tem tanto o Adorno quanto o Horkheim na chamada indústria cultural representando uma falsa cultura, né? É uma série de consequências de mercadoria. As características são para eles, né? Quais são as características? A padronização e a repetição, tudo é feito para agradar um público amplo, para dar lucro, perdendo a originalidade.
a profundidade, criação de falsas necessidades, como eu já te falei ainda agora, que o consumo de produtos culturais, música, filme, é simplesmente para vender, é para dar uma satisfação imediata, não há uma profundidade de letras reflexivas, é uma desativação da consciência crítica, o público não reflete mais, ele apenas consome, A manutenção das desigualdades, então, ao oferecer essa distração e entretenimento massivo, a indústria cultural impede a transformação social, mantendo todos no mesmo patamar. Por quê? O pobre, ao consumir e ele tiver acesso àquilo, ele acha que faz parte daquela classe social porque ele tem um iPhone, ou porque ele está usando Nike, ou porque ele foi comer naquele restaurante caro, ou tirou a foto do pôr do sol naquele lugar caro. Sabe? Mas ele não entende que ele não teve a mobilidade social de fato ou uma transformação na educação, na saúde, entende? Então a gente tem aqui que quando você visita um museu, um show, que você conhece um ponto turístico, você está mais preocupado em quê, gente? Em registrar um momento ou de vivê-lo? Então, isso são perguntas que a gente tem que se fazer nesse dia a dia. E se a resposta foi só registrar, isso já demonstra que você está impactado pela reprodutividade técnica dessa indústria, né, nesse cotidiano, a qual você só quer guardar e compartilhar, e muitas vezes você deixa de viver aquele momento por conta da foto, por conta do vídeo, né? Então, o Walter Benjamin me alerta que essa lógica transforma a arte e isso transforma a vida. Imagem reprodutível, afastando você da sua experiência direta e profunda com o real. Assim, você se torna um mero espectador distraído e não um sujeito reflexivo, tá? E aí a gente entra num dos grandes nomes daquilo que ficou conhecido como Sociedade do Espetáculo, que é o Guy Debord. O Guy Debord diz que a realidade é substituída por aparências e ficções, exemplo, reality show como Big Brother, A Fazenda e tantos outros que vocês conhecem. E a publicidade e a propaganda vão impondo os valores do capitalismo. Ou seja, consome, que a gente vai dizer em que classe social que você tá, a qual aspecto você pertence, se você é intelectual, se você não é intelectual. E o Guy Debord chama isso de uma sociedade de espetáculo, que justifica e reproduz os objetivos desse sistema capitalista, nega a realidade, transforma tudo em mercadoria e empobrece e submete a vida real à lógica do consumo. Essa é a visão do Guy Debord sobre isso tudo. Então ele vai dizendo que a gente tem uma formação crítica como a resistência. Ingrid, como eu vou fazer ou resistir à indústria cultural? De acordo com eles, é através de uma formação de resistência, ou seja, se intelectualizando, refletindo. Então, para o Adorno e para o Horkheim, a única forma de resistir à indústria cultural é por meio do quê? Da formação de sujeitos críticos e conscientes dentro dessa sociedade, a capacitação intelectual para identificar e resistir a essas distrações que são feitas, as ideologias e tudo mais, e a transformação do consumidor passivo em um cidadão ativo e reflexivo. Me diz como é que isso vai ser feito, né? Por exemplo, o exemplo da morte da princesa Diana, né? O caso da princesa Diana, lá da Inglaterra, exemplifica os limites ultrapassados pela mídia e pelo show, o espetáculo, né? A morte dela ocorreu durante uma perseguição de paparazzo, porque queria tirar uma foto dela com o novo affair dela, que na época era o Dodge Lafayette, que era de uma família muito rica também. E ali trata como um produto de venda, tipo, cara, morreu o motorista, morreu ela, morreu o Dodge, e, tipo, foi tratado como uma mercadoria, embalada e vendida e entregue na sua casa. Então, assim, a gente tem a desumanização da coisa, sabe? Gerada pela lógica do espetáculo e da mercadoria, tá? Então, além da escola de Frankfurt, a gente tem a escola de Toronto, que é um contraponto, né? A qual ela não é apenas nos conteúdos dos meios de comunicação. Entre eles a gente tem o Harold Innis, o Marshall McLuhan, que vai dizer o quê? O McLuhan propõe que o meio é a mensagem.
O McLuhan vai dizer que os meios são extensões do ser humano. O que isso quer dizer? Que eles moldam a cultura e a forma de pensar da sociedade e aponta também que a imprensa visual favorece o individualismo e a instabilidade, ok? Então, segundo a teoria do McLuhan, o meio é a mensagem, significa que o principal impacto que ele quer da tecnologia ou do meio de comunicação não está necessariamente no conteúdo transmitido, mas na maneira como esse meio modifica a forma de como as pessoas percebem e se comportam e interagem entre si. Ou seja, cada novo meio altera a estrutura social. Cada novo meio altera a cultura, altera a psicologia e até mesmo o sensorial das pessoas, independentemente da mensagem que ele vai carregar, tá? Isso é a visão do McLuhan. Um exemplo do que o McLuhan fala é o da ferrovia, por exemplo. Ela não trouxe o transporte em si como novidade, mas ela ampliou radicalmente a organização, gente, do quê? Das cidades, do trabalho, do lazer. Da mesma forma, ele coloca, né, a televisão e futuramente a gente está colocando já aqui pro McLuhan a internet, ou o smartphone, ou outros meios aí que vão te religando. Então, o meio, ele tem um papel ativo na sociedade, sendo ele próprio a mensagem. Então, assim, o próprio meio é a mensagem. O que as escolas anteriores diziam? Olha a mensagem, veja o que eles estão dizendo. Agora eles estão dizendo, não, querido. A simples ideia de ter um meio já é a mensagem. O Instagram é a própria mensagem. Eu não preciso ficar postando para ele me dar uma mensagem de uma vida perfeita, né, onde ninguém erra. Então, assim, vai moldando a nossa experiência, né? O meio, ele molda a experiência, a nossa maneira de viver e muitas vezes dando significado quando você não dá significado para essa vida. E quais os impactos aí diferenciam os conceitos de identidade e de identificação propostas pelo o Michael Masforlin, né? Que é outro importante aí. O Michael, o conceito de identidade dele está ligado a algo fixo, né? Duradouro, que persiste, que era mais comum naquelas sociedades tradicionais que eu te contei lá no início desse vídeo. Nesse modelo, as pessoas acabam se identificando com aspectos classe social, a profissão, a etnia, a nacionalidade, que são elementos considerados permanentes. Mas agora, esse conceito de identificação do Masforlin, como adequado para uma sociedade contemporânea, ele é fluxo, ele é previsível, ele é fluido, né? Ele é passageiro, ele considera que as pessoas hoje em dia vão se vincular ao quê? Ao que eles vão chamar de tribos urbanas. E o que seriam essas tribos urbanas? São comunidades emocionais a quais os indivíduos entram e saem com facilidade, conforme muda seu interesse. Eu gosto de carro antigo, tá lá, a tribo da galera do carro antigo. Eu gosto de massas, quero aprender a fazer macarrão, lasanha, e você vai para aquela comunidade. Então você transita, não tem uma identificação. As coisas, elas mudam de acordo com a sua vontade e com os seus interesses pessoais, tá? Então, portanto, a identificação, ela é mais apropriada para o contexto atual, porque reflete aquilo que é a liquidez, né? O que são as coisas que não permanecem. E aí a gente já entra no outro autor importante, que é o Zygmunt Bauman, que diz que é uma sociedade líquida. Nada é feito para durar, né? E nisso, gente, a gente entra em uma série de outras questões que o assunto traz. A questão de, por exemplo, dados, a questão de hackers, usando esses dados, até que ponto é o limite, toda a questão, né, ética sobre o uso de dados e informações. Aqui no Brasil a gente tem a LGPD, que é justamente a Lei de Proteção dos Dados Gerais. Então, resumindo todo esse conteúdo, né, a sociedade de massa é uma sociedade que, infelizmente, cara, tá dominando tudo, porque são acríticos, eles estão muito mais importando com o número de visualizações, de like, e não com o teor da informação ou da questão, né, que se vem. Então, muito vão se falar sobre consumo consciente, né, como vocês vão tratar temas distintos, com responsabilidade e com reflexão sobre isso.
percebendo que você não é só um mero espectador da fluidez e do espetáculo. O caso também de, por exemplo, a gente discutir muito, beleza, o acesso à informação, cada vez mais você vê plataformas vendendo conteúdo de forma fechadas, autorais, é um movimento que vem crescendo muito, entre elas o Skid Hub, que é SCI-HUB, né, o Skid Hub. A própria fundadora, Alexandra Elbaikny, desafia esse modelo, permitindo, por exemplo, o acesso agora gratuito a esse tipo de conteúdo. Então, antes as plataformas vinham se popularizando muito nesses conteúdos de artigos científicos, acadêmicos fechados, ele veio para ampliar isso, mostrando que ainda no século XXI, o acesso à informação ainda é de poder e é também um elemento de exclusão. Tá? E já no campo da identidade, a gente tem aí uma reflexão sobre as mudanças no nosso olhar, as formas de pensar a nossa identidade, a nossa identificação, a quais tribos urbanas a gente pertence, a ideia do pertencimento, né, para ele não ser líquido, não ser volátil, não ser algo descartável conforme as minhas necessidades. E essa pesquisa de consumos conscientes levando a gente a esforços que são mais necessários, né? A consumir com mais responsabilidade, a gente consumir mais educação, né? A gente pensar mais em políticas públicas para o melhoramento, de fato, da transformação da nossa sociedade. Então, a informação, ela quer ser livre, mas ainda ela é controlada. A identidade querem ser livres, mas elas ainda sofrem pressão de pertencimento e de consumo, né? Então, o consumo consciente ele acaba esbarrando em um sistema que vai privilegiar quem, gente? O lucro. Então, sobre tudo isso era o conteúdo sobre identidade mídia. Deixa aqui já o seu joinha, sua inscrição e faça parte aqui desse canal para que eu possa trazer mais e mais vídeos como esses. Tchau, tchau!